No primeiro indígena a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. O Brasil se despede de um dos maiores nomes da literatura. Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, morreu em casa, aos 91 anos. Começa agora o Jornal Nacional. A polícia do Equador invadiu ontem à noite a embaixada do México e prendeu o ex-vice-presidente Jorge Glass. Ele é condenado por corrupção e tinha pedido asilo político na missão diplomática. O México reagiu e rompeu as relações com o governo equatoriano. As imagens mostram o momento em que um carro da polícia do Equador sai da embaixada do México levando preso o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, que estava asilado no prédio. As diplomáticas são invioláveis. 193 países assinaram o texto, inclusive Equador e México. Forças de segurança do país anfitrião não podem entrar em embaixadas sem a permissão do chefe da missão. Jorge Glass tem 54 anos. Na década passada, era um dos políticos mais poderosos do Equador. Foi vice-presidente de Rafael Correa e, por um ano, vice de Lenin Moreno. Jorge Glass passou 5 anos na prisão, condenado pela Justiça do Equador por associação ilícita e suborno. O Ministério Público acusou Glass de liderar uma rede de corrupção que negociava contribuições de empresas para o partido de Rafael Correa e Lenin Moreno, e de Vitória, e teve mandado de prisão expedido pelas autoridades competentes, diz o comunicado. No texto, o Equador afirma que o México abusou de imunidades e privilégios concedidos à missão diplomática e que, ao conceder asilo diplomático ao ex-vice-presidente, contrariou o quadro jurídico do Ministério das Relações Exteriores no fim da manhã. O Itamaraty disse que o Brasil condena nos mais firmes termos a ação empreendida por forças policiais equatorianas na Embaixada Mexicana em Quito, na noite de ontem, e que a ação constitui clara violação à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. A nota relembra o artigo 22 da Convenção de Viena. Ele prevê que os locais de uma missão diplomática são invioláveis, podendo ser acessados por agentes do Estado receptor somente com o consentimento do chefe da missão. O Ministério das Relações Exteriores afirmou ainda que a invasão à Embaixada do México constitui precedente grave e que cabe repúdio enérgico, qualquer que seja a justificativa para o ato. Pouco depois, o presidente Lula também se manifestou sobre o assunto. Em uma rede social, Lula repostou a nota do Itamaraty com um comentário: "Toda a minha solidariedade ao presidente e amigo López Obrador", uma referência ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Países da região, governados por presidentes de diferentes correntes ideológicas, também condenaram nas redes sociais a invasão da embaixada mexicana, entre eles Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Peru. Milhares de pessoas ocuparam as ruas de Tel Aviv agora. Os manifestantes pediam a saída do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e um acordo para a libertação dos reféns israelenses sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro. O grupo terrorista tem dito que não vai libertar ninguém enquanto não houver uma trégua nos bombardeios. Tropas de Israel recuperaram o corpo do refém Elad Katzir, no sul da faixa de Gaza. Mais de 100 israelenses ainda estão em cativeiro no território palestino. Em uma outra frente do conflito na fronteira entre o norte de Israel e o sul do Líbano, os combates entre o exército israelense e o grupo extremista Hezbollah já tiraram milhares de pessoas de casa. Dos dois lados desta fronteira de Israel foram 60 mil. Esta é a cidade israelense de Metula, um alvo frequente de foguetes do Hezbollah. Agora, as ruas estão assim. Essa casa foi atingida por um foguete logo no início de janeiro. A família que morava aqui já tinha saído da cidade, então não houve vítimas, mas o que a gente consegue ver aqui é que ela ficou
completamente destruída. Esses são os destroços do segundo andar da casa. E o que a gente consegue ver aqui também é a janela que dá direto para a paisagem libanesa. Outras vilas ao longo da fronteira também foram abandonadas. O chefe de segurança da cidade de Kiryat Moná diz que antes da guerra em Gaza não acreditava que as ameaças do Hezbollah fossem se concretizar. Mas a invasão do Hamas a Israel no dia 7 de outubro, que analistas acreditam ter sido inspirada no plano de uma unidade do Hezbollah, mudou sua visão. Precisamos eliminar a ameaça, diz Ariel. Não temos outra escolha. Esse aqui é o centro da cidade de Kiryat Moná, que também fica super perto da fronteira com o Líbano. E o que a gente pode ver é que não tem ninguém aqui. Um silêncio completo. Um silêncio que só é quebrado pelos sons da guerra. Desde a guerra de 2006, Israel e Hezbollah trocam ataques ocasionais aqui. Com a atual guerra em Gaza, os ataques se intensificaram. Said Zahavi, do Centro de Pesquisas Israelense ARMA, acredita que o Hezbollah queira arrastar Israel para a guerra. Nicholas Blanford, consultor da organização americana Atlantic Council, mora na capital libanesa Beirut. Ele explica que o Hezbollah tem o poder de ditar a paz ou a guerra no país, mas que nem o grupo, nem o governo querem guerra. O Hezbollah não deveria estar presente no sul do Rio Litani. Lá só deveriam estar as forças da ONU, mas não é isso que acontece. Eles estão fortemente armados lá. Da mesma forma, os israelenses pedem para o conflito. Enviados do presidente americano já visitaram Beirute e Tel Aviv para conversar com os envolvidos. O governo do Líbano, que não toma decisões pelo Hezbollah, já disse que não quer uma guerra. O Hezbollah afirma que vai manter os ataques enquanto a guerra em Gaza contra o Hamas continuar. E Israel já abriu a possibilidade de uma guerra maior. Amanhã no Fantástico você vai ver um levantamento exclusivo sobre a ação de traficantes em portos e aeroportos do Brasil. Em apenas 3 anos, a polícia e a Receita Federal apreenderam mais de 100 toneladas de cocaína. A descoberta da droga momentos antes do embarque. Nesse estandarte, até o público pode tirar a roupa. Tô nervosa, espero não fazer xixi nas calças. Que show é esse que lota um teatro em Nova York? A Olha, ciência do louco. terremoto. O Fantástico visitou um dos maiores laboratórios que simula terremotos aqui nos Estados Unidos para explicar como o avanço da engenharia ajudou a evitar uma tragédia em Taiwan. A despedida a Ziraldo, que deixa uma obra imensa para todas as gerações de brasileiros. Os riscos de sonoterapias que prometem tratar de ansiedade a perda de peso.